O Festival da Deusa estava animado novamente este ano. Algo diferente? Não realmente. A família Freya, mesmo de sempre, essas são algumas pessoas assustadoras. Você é um viajante ou algo assim? Você tem algumas perguntas estranhas. Ela falou como um cartomante envolto em uma mortalha e alguns vagabundos se alimentando de restos de comida que haviam sido jogados fora. Mas não importa o que ela perguntasse, a resposta sempre era nada diferente de todos eles. Eles não pareciam ter nenhuma consciência de estar encantados. Eles foram tão consistentes em suas respostas que foi o suficiente para fazê-la se perguntar se Freya realmente havia usado seu charme. Mas depois que Ryuan aniquilou completamente um aventureiro que tentou atacá-la em um prédio abandonado, depois de perceber que ela era uma elfa, ela finalmente se deparou com algo diferente. Você sabe alguma coisa sobre a localização de Belcranel e o que aconteceu com a família Estia? Belcranel, família Estia? O que você está falando? Esse é o novato da família Freya. Quando ela segurou a espada no pescoço dele e o questionou, essa foi a resposta do bandido assustado. Justamente quando seus olhos se estreitaram e ela estava prestes a pressioná-lo sobre uma declaração que ela não podia deixar passar. Você está farejando sobre Belcranel? O homem que estava tremendo de medo de repente ficou inexpressivo, como uma marionete. Ela sentiu um calafrio por um breve momento, mas o vagabundo parecia estar prestes a gritar. Então ela rapidamente o nocauteou. Ele de repente se transformou em uma marionete. Eles são instruídos a informar qualquer pessoa próxima sempre que encontrarem uma violação dos direitos da deusa. Isso confirmou. Era exatamente como Asfi havia dito. Freya queria fazer Bel dela. E ela não hesitaria em remover qualquer coisa que pudesse atrapalhar sua caixa de areia. Ryu estremeceu com o poder do charme de Freya enquanto também enfurecia-se silenciosamente. Em uma fúria justificada, ela jurou que tal sacrilégio não poderia ser perdoado, que ela reclamaria Bel e devolveria Horária ao que era antes. E então assim... Você está segura? Eu me pergunto. Ela também se sentiu incomodada com o desaparecimento de sua amiga enquanto ela continuava sua investigação. Para estar segura, ela amarrou o homem que havia nocauteado e o escondeu no prédio abandonado antes de expandir seu raio de busca. Isso é a família Freya. Eles estão procurando por nós. Escondida nas sombras, ela espiou por uma rua lateral que ligava à rua principal bem a tempo de ver os aventureiros no uniforme da família Freya. Ryu instintivamente sentiu que eles estavam procurando por ela e Asui. Ao mesmo tempo, ela também supôs que outros membros haviam disfarçado-se como cidadãos da cidade. Faça os aventureiros uniformizados se destacarem para ver se alguém age de forma suspeita quando eles passam. Era uma tática comum também para a polícia militar. Confiando em sua experiência com a família Astria, Ryu imediatamente deixou o local. Não posso andar pelas ruas principais. A anfitriã da fertilidade certamente está sendo vigiada também. Se eles estão em guarda contra nós, tentar espionar a casa deles seria suicídio. Eu deveria esperar o pôr do sol e me encontrar com Andrômeda. Seus pensamentos não pararam enquanto ela caminhava, quando de repente ela notou algo anormal. Não há ninguém por perto. A localização era o 7º distrito, ainda no noroeste da cidade. Ela estava intencionalmente aderindo às ruas mais vazias, mas ainda assim, ela não conseguia sentir nenhuma única pessoa. Até nos prédios, como se houvesse um aviso de evacuação ou uma barreira tivesse sido montada para afastar as pessoas. Um enorme buraco se abriu, como se um distrito inteiro tivesse sido esvaziado de pessoas. Uma armadilha? Eu deveria me retirar. Com um mau pressentimento, ela imediatamente começou a se virar quando avistou um rosto familiar. Anya. Ela viu sua colega da taverna seguindo Vanna Freya. Há quanto tempo observava por trás? Anya pensou enquanto seguia silenciosamente atrás de seu irmão. Anya Fromel não tinha família, ninguém salvo Allen. Era uma memória muito distante, ela não conseguia mais se lembrar porque eles não tinham pais. Ou talvez fosse porque seu coração se recusava a deixá-la lembrar. Ela podia se lembrar vagamente de uma casa de família vagamente feliz, mas quando ela percebeu, ela estava vivendo em um mar de ruínas. Apenas ela e seu irmão estavam vivos, mais precisamente, Anya sempre viveu de Allen.
pessoas sem lei, desenfreadas pela ordem social, monstros que não conheciam ou não se importavam com os costumes das pessoas, contra todos aqueles saqueadores que roubavam tudo e qualquer coisa de crianças pequenas. Seu irmão mais velho, de temperamento selvagem, lutou com um fogo na barriga para se manterem afastados, e Anya só podia chorar de medo. Ela buscou proteção de seu irmão, ela se agarrou a ele buscando o calor da única coisa restante que ela tinha, aquele vínculo familiar. Ela sabia que o irritava fazendo isso, ela não sabia quantas vezes seus olhos brilharam de aborrecimento por ela. Não teria sido estranho se o punho dele a tivesse derrubado a qualquer momento. Anya agora sabia que a única razão pela qual ele não a havia deixado de lado era porque ele ainda era uma criança. Em um canto da cidade abandonada, que era seu poleiro, havia uma velha estátua de bronze castigada pelo tempo de uma pessoa fera no meio de uma rua pela qual ela sempre caminhava. Um dia a estátua olhou para eles e perguntou: "Gatinhos perdidos, onde é sua casa?" Incapazes de responder através das lágrimas, foi assim que eles conheceram a deusa. "Venham comigo." A deusa Freya sorriu quando viu o par de almas, particularmente a de Allen, e estendeu a mão para elas. Anya estava com medo da beleza que parecia não ser deste mundo, e ela puxou as roupas de seu irmão com os dedos trêmulos, enquanto Allen silenciosamente pegava a mão da deusa. A partir desse momento, as memórias de Anya foram de mudança contínua e vertiginosa. Os dois receberam Fauna, juntaram-se à família Freya, e o que os esperava em horário era um batismo que realmente não era deste mundo. Embora tivessem recebido roupas, comida e abrigo, eles passaram por dias e dias de luta e ferimentos que fizeram com que seu tempo no mar de ruínas parecessem férias. Anya tossiu sangue, vomitou e desmaiou inúmeras vezes. Ela estava prestes a fugir mais vezes do que conseguia se lembrar. As batalhas no campo foram traumáticas para Anya, e ela tinha certeza de que qualquer um que não tivesse jurado lealdade à deusa não seria capaz de entender. Qualquer outra pessoa que conseguisse sobreviver tinha que ser um nível notável de talento, ou então ter alguma coisa insubstituível além de Freya que os guiasse como ela tinha. Allen atendeu às expectativas de Freya e se destacou na luta cada vez mais com o passar do tempo. Ele se adaptou facilmente ao Forkven e alcançou o nível 2 em um ano. Por causa disso, Anya não teve mais tempo para chorar ou reclamar. Ela começou a escolher ativamente sair para o campo e lutar desesperadamente, qualquer coisa para evitar ser deixada para trás por seu irmão. Anya estava faminta por uma família. Mesmo quando ela tinha uma família ao seu redor, seu vínculo com Allen era especial. Anya sempre foi uma gatinha perdida, então não importava o quanto Allen pudesse não gostar disso, ela não queria largar a mão dele. Ela acreditava que se o fizesse, estaria realmente sozinha. Na época, Horário estava em sua idade das trevas, e até mesmo os membros da família Freya podiam morrer facilmente, mesmo que ela tivesse feito amigos. Entre a família, não era incomum que eles desaparecessem no dia seguinte. Por causa disso, todos estavam sempre no limite, sempre tensos e repreendiam qualquer um sem forças. Os únicos que pouparam qualquer preocupação com ele foram alguns raros, como uma certa capitã Anã, e mesmo ela só havia falado com Anya algumas vezes. Em outro sentido, isso era o quão pouco alguém além de Allen registrava em seus olhos. Quão obstinadamente ela perseguia suas costas. Ela tentou desesperadamente acompanhar Allen. Não importa o que alguém tentasse dizer, ela continuou a ficar ao lado dele. Quando Allen se tornou nível 3, ela se tornou nível 2. Quando seu irmão recebeu o nome honorável de Vana Freya pelas divindades, a irmã que sempre se apegou ao seu irmão recebeu o nome de Vana Halfin. E então o limite veio. Ela ignorou as rejeições raivosas de Allen, como sempre se forçou a ir junto em uma expedição aos níveis profundos e quase foi morta. Allen se envolveu nela e também ficou gravemente ferido. Se ele estivesse sozinho, ele nunca teria caído. Foi tudo por causa de Anya. Aqueles que são escolhidos e aqueles que não são. Allen era o primeiro e Anya era o último. A barreira intransponível de talentos que separava até mesmo os irmãos. Uma cruel distinção. Anya tornou-se incapaz de seguir Allen usando seus próprios pés. Pesado por Anya à beira da vida ou da morte, quando ele finalmente se recuperou, ele disse na cara de Anya: "Sua idiota, nunca mais mostre seu rosto diante de mim." Naquele dia, Allen lavou as mãos dela.
No momento em que seus olhos se tornaram como gelo congelado, Anya gritou em desespero. Ela soluçou desesperadamente, implorando por perdão, agarrando-se a ele apenas para ser impiedosamente chutada para longe. Você é desnecessário, e Freya disse isso também. Um enhejar valioso ou alguém que falhou em fazer o corte. Era óbvio qual seria o escolhido. A deusa sorriu friamente para a tola que quase matou um de seus favoritos e facilmente a deixou de lado. Além era quem Freya queria. Anya fazia parte do pacote desde o início.